Recording is on. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós somos o Grupo Bula da Alma. Meu nome é André Latini. Que os bons espíritos nos amparem nessa empreitada de combate ao suicídio. Que possamos funcionar como instrumentos da paz na divulgação da alegria de viver. Assim, hoje estamos na terceira parte do nosso estudo, no qual vamos falar um pouco mais sobre os pequenos milagres que acontecem no nosso dia a dia e que nos trazem a grande oportunidade de continuarmos a nossa tarefa aqui nessa abençoada terra. E hoje, especificamente, vamos lembrando também das lições, das mensagens, dos amigos que nos aparecem na forma desses pequenos milagres. Quem de nós já não teve, no momento de desespero, de tristeza, uma alegria de encontrar com pessoas, muitas das vezes que nem conhecemos, letreiros, pequenas mensagens, até mesmo olhando para as nuvens, como vemos imagens que nos trazem um certo conforto. Será que isso é um acaso? Mera coincidência? Claro que não. Desde que vemos que existe um Pai maior que está velando por nós. E para estudarmos melhor, hoje nós vamos fazer a leitura de um livro chamado O Espírito da Verdade, que traz, na sua lição 52, pelo menos no meu modo de ver, de forma mais categórica, esses pequenos milagres, principalmente para nós que seguimos a doutrina espírita. Assim vamos compartilhar aqui na tela. Então, o livro é O Espírito da Verdade, a lição é Há um Século, e o interessante é que essa lição chama justamente Há um Século, porque este livro foi editado em 1961, quando estava fazendo um século dos trabalhos de Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Para frente ainda vamos comentar mais sobre isso. Então esse livro, ele na verdade é um estudo feito pelos próprios espíritos no plano espiritual a respeito da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E nele é feito o estudo, então um estudo dentro de um estudo, do livro, no seu capítulo 25, cujo título é Buscai e achareis. E o subitem é Ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, só o próprio capítulo já nos traz o grande alento de sabermos que quando estamos dispostos a melhorar, a enxergar o lado bom das vidas, a buscarmos a nossa renovação, e o que nós mesmos espíritas dizemos, a nossa reforma íntima, mas uma reforma do fundo do coração, e não apenas na forma de palavras e no ideal de melhorarmos, mas sim nas atitudes. E nos mostra que o céu nos ajudará quando for do nosso merecimento e do momento adequado para a nossa evolução. Então, aqui dos tópicos, que já começamos, os pequenos incidentes que, na verdade, se tornam em milagres. E aí, é que eu gosto de falar muito essa frase aqui, e quantas vezes ao longo de nossa jornada, quando estávamos para baixo em situações fortuitas, fomos julgados, nos julgaram para cima. Eu gosto de comparar com um pedal de bicicleta. Está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, e vamos seguindo adiante. Muitos vão falar montanha-russa, mas a montanha-russa vai estar naquele seu circuito fechado. E a bicicleta me dá essa ideia, de pedalar, de seguir, imaginar um campo bem bonito, um local bonito, mesmo na cidade, umas ruas arborizadas. Ou seja, cada um pensa de alguma forma, mas lembrando que todos nós, como humanos, um dia
determinados momentos, como dissemos anteriormente, momentos e não continuamente, o nosso pedal vai estar lá embaixo. Aí o perigoso é justamente quando esse pedal está sempre lá embaixo. E aí que é interessante, que a ideia do pedal também nos remonta à parte de baixo e à parte de cima. Ou seja, o céu sempre está a nos ajudar. A questão é que muitas das vezes nós é que não estamos, aqui embaixo mesmo, abertos a receber do mais alto esses presentes da vida. E muitas das vezes, em vez de nós rejeitarmos o lixo que colocam na nossa porta mental, nós os acolhemos e colocamos dentro da nossa mente e dentro dos nossos corações. Então, isso aí é o que vamos refletir nessa parte 3 desse nosso estudo. Então, vamos à nossa obra aí do 52, que muitos vão mencionar. Um pouquinho que ainda tem um pouco de dificuldade para compartilhar isso. Eu achei interessante também no livro O Espírito da Verdade a leitura justamente do prefácio. Inclusive até com uma colega nossa de doutrina, citá-la aqui, que ela participa do nosso grupo Bula da Alma, Adriana Rejane, nós temos uma proposta que, nesse caso sim, fica a questão da proposta de montarmos um livro só dos prefácios da obra do Chico. Aí fica aquela história, falta de tempo, catalogar, disponibilidade. Mas se observarmos, todos os prefácios são de uma grandeza ímpar. Já fazem praticamente o livro como um todo. Então, no prefácio, em teu nome, Senhor, mestre, estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física, escrevemos este livro em teu nome. Nele refletem os pensamentos daqueles servos menores de teus servos maiores, aos quais confiastes em círculos mais estreitos de ação a sublime tarefa de reviver o espírito da verdade nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessa. Então, parando aqui um pouquinho, vejam só que interessante. Esses prefácios e essas linguagens que são utilizadas por Emmanuel e outros espíritos superiores têm como característica, quando avaliamos, o ponto de serem atemporais. É como se estivéssemos lendo hoje, vejam só, uma lição de 1961. Já vão aí quantas décadas? E quando falamos nesse ponto, justamente aqui, vou até ler novamente, acredito que vocês vão concordar comigo. Nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessa. Vejam só, sim, estamos passando por essa transição. O tempo todo estamos, desde o Império Romano. Mas sigamos aqui, fica esse ponto para refletirmos sobre essa questão atemporal. Oferecemos-lo a todos os irmãos cujos ombros jazem vergados ao peso de rijas obrigações, nesta hora em que a família humana desfalece à míngua de amor. Mais uma vez, né? Quem de nós aqui tem os ombros leves e considera o fardo leve? Todos nós. E é justamente que ainda buscamos esse estudo no combate, na prevenção ao suicídio. Porque quem de nós, ao carregar esse peso, nesse desalento, acabamos por sucumbir. Então, sigamos. Então, nessa hora, ainda que a família desfalece, a míngua de amor,
Quantos de nós estamos aí carentes de amor? Seguindo. Aos que por náufragos da existência viram quebradas ante os furacões do materialismo destruidor as embarcações religiosas em que se erguia a fé, aos que levantam a voz para redizer-te a palavra de esperança e de luz, deslocando, à custa de sacrifício, os empeços das trevas, aos que, sobrecarregados de graves deveres, procuram preencher os lugares dos que desertaram do serviço, tentando debalde esquecer os fins da vida, a alegria de viver, e, acima de tudo, aos que por agora não encontram para si mesmos senão a herança das lágrimas em que se lhe dissolve o coração. E só lendo as notas de rodapé, apareceram assim. A esta série de estudos pertencem também os livros Religião dos Espíritos, que vai estar com comentários do Livro dos Espíritos, Seara dos Médiuns, que são comentários e estudos do Livro dos Médiuns, e a Justiça Divina, que estudos e comentários do livro Céu e Inferno. A outra nota. A convite dos amigos espirituais, os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, psicografaram em páginas desse livro, responsabilizando o primeiro pelas mensagens de número ímpar e o segundo pelas de números pares, em reuniões íntimas e públicas realizadas em Uberaba, principalmente nas noites de quarta-feira e sábado, no período de 1956 a 1961. Continuando com o prefácio. Com todos eles, Senhor, rumo à era nova, nós, gotas pequeninas de inteligência, no oceano da infinita sabedoria de Deus, partilhamos os lances aflitivos da terra, traumatizadas por angústias apocalípticas, em busca de paz e renovação, trabalhando pelo mundo melhor, na certeza de que permaneces conosco e de que, como outrora, diante da tempestade, repetirá aos nossos ouvidos, tomados de inquietação: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E aqui, aí depois vem os autores, que assinam, né, psicografam, ajudam na psicografia do livro, mas esse tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, é justamente o que? A passagem bíblica na qual o Cristo está na tempestade, no barco, com os discípulos, que ficam atemorizados diante da possibilidade do naufrágio. E vejam só como se traz aqui, nesse próprio prefácio, a questão das instituições religiosas, sem citar nenhuma, e o perigo do naufrágio, da derrocada, do nosso desânimo e da nossa autodestruição. Lembremos dessa frase do Cristo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então só esse prefácio já nos traria um grande alento, uma grande condição aí de refletirmos melhor sobre as nossas atitudes e o nosso caminho. Mas vamos lá para a lição, que é a 52. Então, como vemos, a lição 52 tem esse nome há um século, justamente que um século após, quando foi publicado o livro, do trabalho de Kardec. Então, como falamos aqui do capítulo 25, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. 1. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores
lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tem fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antonieta partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho, e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para tirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurent. Estupefato, li a obra O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam na mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referia, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Pierre. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro.
conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na falta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava um mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres, do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação expirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Hilário Silva. Então essa lição, por si mesma, já nos traz aí uma grande condição de pensamento nos seus passos, principalmente nesse nosso tema, que é a prevenção do suicídio e o fim desse nosso desalento e desespero diante de nossas dificuldades. Primeiro, a parte que nos fala sobre Kardec. Quem de nós não estaria na posição dele? Ainda coloco nós na situação de que, quando chega a dificuldade, diante das nossas obras, nossos ideais, sentimos a necessidade, ou melhor, a vontade de desistir. E daí que vem também que pensamos nas nossas pequenas atividades, a vontade de desistir dessa nossa vida. É o que acontece, né, com o nosso personagem. E aí gera algo mais grave, que diante dos seus sofrimentos, também pensou várias vezes em destruir o seu corpo e adiar as oportunidades da Terra. Não falo isso porque, enquanto doutrina espírita, não podemos deixar de falar, que é justamente esse nosso tema, é a autodestruição do corpo. Porque o espírito não morre. Apenas o corpo é instrumento de nossa manifestação, que é destruído. E aí vem esse pequeno milagre, esses pequenos sinais, que atingiu em cheio todos os dois, tanto Kardec quanto o encadernador. Kardec, no momento de tristeza, recebe um grande elogio. Quem de nós, eu mesmo, quantas vezes, diante dessa divulgação da doutrina e outras empreitadas que temos na família, trabalho, etc., que estamos a ponto de chegar no nosso limite e pequenos milagres, pequenos elogios, pequenas imagens, pequenos confortos nos elevam no pedal lá para cima para continuarmos. E da mesma forma, a questão do livro dos Espíritos aparecer na morada, como se diz, do nada, ele nem tinha visto, ainda cair aos pés. Por que não caiu às margens do céu? Ou seja, a espiritualidade estava ali trabalhando nesse pequeno milagre para trazer o alento e a alegria de viver. Então não vamos alongar muito aqui, que essa lição por si já nos traz uma grande reflexão. Pensemos nesses dois exemplos, nas nossas atividades corriqueiras e nessa nossa, esse sentimento autodestruidor que o tempo todo, se soubermos prestar atenção, vão estar recheados de pequenos milagres a nos trazer a alegria e o bom ânimo de viver. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.